Graças e paz, irmãos. Amém. José é professor, né? Não, ligou. Oi? Ligou. O Josiano é professor, né? Então ele quer conferir o nível de assimilação, né? Quer ligar para dar continuidade. Aleluia. Graças a Deus. Senhor amado. Vamos orar para o Senhor conduzir a palavra de Deus. Pai, humildemente nós nos colocamos diante das Escrituras. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê o Espírito Santo como o grande ministrador da tua igreja. Querido Espírito, abençoa o meu falar, para que o meu falar seja o teu falar. Senhor, abençoa, Senhor, o ouvir dos santos. Santifique a mente dos irmãos, Senhor, para receberem a palavra. Senhor, seja pelo falar, seja pelo ouvir, queremos estar cheios do Espírito Santo. Senhor, que a tua palavra alcance seus objetivos, produzindo em nós, Senhor, os efeitos que nos vivifica, que nos ilumina, que nos fortalece, Senhor, que nos faz conhecer melhor a Ti. Senhor, fala conosco, nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, eu quero ler de novo com os irmãos o trecho da manhã, antes de irmos para o trecho que nós veremos essa noite. Então, no capítulo 5, versículos de 15 a 21. Eu vou ler daquele jeito, eu leio metade, e os irmãos leem a segunda metade do versículo. Portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo. Por essa razão não vos torneis insensatos, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Foi tudo. Irmãos, Efésios é um livro extremamente rico. Paulo fala de maneira bastante ampla, muito ampla. Então, no capítulo 1, Paulo expõe o propósito eterno de Deus. No capítulo 2, ele fala de como o Senhor foi nos buscar lá na morte e nos deu vida juntamente com Cristo. Como Ele nos uniu, judeus e gentios, numa comunidade só, para nos fazer a família de Deus. No capítulo 3, Paulo fala do seu discernimento a respeito do mistério de Cristo. E no capítulo 4, Paulo começa a falar de atitudes práticas que nós devemos ter na nossa fé. Então vale a pena a gente ler de novo o versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Irmãos,
A nossa condição de salvos não deve parar aí. Nós devemos experimentar algo que nos seja transformador. Não podemos andar como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso está no capítulo 5. Então, Paulo vai para essa questão do nosso andar. A palavra para andar é a palavra peripatel, que tem a ver com como eu me determino na minha vida. Como é que eu me determino? Nós vivemos num corpo caído, o pecado habita em nós. Nós vivemos num mundo de trevas, onde o poder de Satanás é prevalecente na vida dos incrédulos. E quando o Senhor nos chama, a obra dele não é apenas nos livrar da perdição eterna. A obra do Senhor, quando vem à nossa vida, não é só para nos livrarmos daquele dano final e terrível que há lá na frente. Não, na verdade o Senhor vem para nos restaurar o que foi perdido no passado. Ele vem nos colocar na condição que Adão perdeu, para que Ele possa fazer conosco o que Ele não pôde fazer com Adão. O Senhor quer nos restaurar, irmãos. Mas Ele vai me restaurar a quê? Quando Ele salva alguém, essa expressão é muito usada, né? Que Jesus restaura vidas. Mas Ele restaura a quê? Se Ele já me encontrou morto. Então não está falando da minha condição desde que eu nasci. Ele está falando de uma condição que foi perdida lá num passado remoto, em Adão. Deus tinha um propósito quando criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou naquele jardim. Mas o homem fez a escolha errada e pecou, e o pecado entrou nele, e controlando o homem, os homens caídos deram o lugar a Satanás. O Senhor criou o homem para ter domínio sobre tudo. O Senhor disse lá em Gênesis: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O homem, quando caiu, ele perdeu esse privilégio que Deus deu ao início para Adão, de sujeitar, de ter domínio sobre tudo. Isso que Deus deu a ele, ele colocou na mão do diabo. E o diabo se tornou o príncipe desse mundo. E os homens se tornaram seus escravos. Então, irmãos, quando o Senhor vem para a nossa vida, o Senhor vem para nos colocar na posição que Adão perdeu, para pôr fim ao velho homem, para pôr fim a essa condição caída, tenebrosa, condenada, infame, ao que o pecado reduziu o ser humano. Então, irmãos, nós temos que compreender a vontade de Deus. E Paulo está nos dizendo aqui no capítulo 4, versículo 1, para nós andarmos de modo digno do chamamento a que fomos chamados. Não andarmos mais como andávamos no passado. Eu acho que eu dei uma referência errada. Puxa, me deu um branco agora. Oi? Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Claro.
É aqui, então é 4,17. Leiam aí, irmãos. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, tem que haver mudança. Nós temos que recuperar o que Adão perdeu. Nós temos que prestar para aquilo que Adão acabou não prestando, porque escolheu mal. O Senhor quer restaurar a nossa vida ao propósito para o qual Ele nos criou. E Ele vem nos buscar do fundo do lixo, irmãos. Foi lá que o Senhor desceu, do fundo do lixo. Primeiro Ele desceu do céu à terra, depois Ele ainda foi ao Hades. Por que Deus precisou fazer isso? Não foi por Ele, foi por nós. De certa maneira foi por Ele, porque Ele não queria perder o que Ele fez em nós. E agora, irmãos, o Senhor quer nos colocar numa caminhada muito diferente da vida daqueles que não têm o Senhor. O Pai envia seu Filho ao mundo, o Filho faz a sua obra, sobe à cruz, derrama o seu sangue puro, de Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, para que em seguida as portas sejam abertas ao Espírito Santo, para que Ele entre em nós. O poder está no Espírito que recebemos, irmãos. A obra de Jesus foi para abrir as portas ao Espírito Santo. O Pai nos ama, Cristo nos redime, e o Espírito nos dá vida. Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede para sempre. Então Jesus tem uma água para nos dar a beber. Essa água, de certa forma, é Ele mesmo. Mas dentro dos planos de Deus, essa água não é exatamente Ele. Ele é aquele que nos dá a água. Isso está revelado no capítulo 7 de João 37, 38 e 39. Jesus, voltando a falar de beber dele, agora Ele não está falando só com uma mulher, Ele está falando com uma multidão. No último dia, no maior dia da festa, Jesus levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João, no 39, nos dá a interpretação do que Jesus estava dizendo. O que Jesus quis dizer? Isso Ele disse com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento Jesus ainda não havia sido glorificado. Então Jesus precisava ainda terminar a sua obra, para abrir as portas ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo viesse. Jesus então vai à cruz, derrama o seu sangue, nos redime dos nossos pecados, passa 3 dias na morte, e no terceiro dia então o Senhor ressuscita gloriosamente. E aleluia, né, Samuel? Aleluia, aleluia, né? Jesus ressuscitou, né? É que nós estávamos falando de uma música maravilhosa. Jesus ressuscitou. E no cair da tarde daquele dia, João 20, e no cair da tarde daquele dia, o dia da ressurreição, irmãos, Jesus se colocou no meio dos discípulos. Ele já tinha aparecido para as mulheres, mas a turma não acreditou. Ele já tinha aparecido para os dois a caminho de Emaús, mas a turma não acreditou. E agora Ele se colocou no meio dos discípulos, com exceção do Tomé, que não estava lá, que também não acreditou.
O Senhor reprovou a incredulidade deles, mas João nos diz o seguinte: como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E soprou neles o Espírito Santo. Irmãos, que momento solene! Que momento solene! Podemos talvez dizer que se Adão tivesse comido da árvore da vida, ao invés de comer da árvore do conhecimento que Deus disse para não comer, isso já teria ocorrido. O homem teria bebido da vida. O Espírito Santo teria entrado no homem, mas não foi assim. O Senhor então ainda esperou 4.000 anos para poder colocar o seu Espírito em nós. Irmãos, o poder está no Espírito Santo. Jesus sofreu tanto. O sofrimento de Jesus é algo que não podemos compreender. Não podemos compreender a intensidade do sofrimento de Cristo, que sendo Deus, se despiu da sua glória divina e foi reconhecido em figura humana. E não foi um homem com uma vida confortável. Não houve prestígio para Jesus. Ele não nasceu como nasce um príncipe, um rei. Desde o seu nascimento, tudo lhe foi extremamente sofrido. É muito ataque mesmo. Estou sendo atacado. E o Senhor então se despiu da sua glória para morrer pelos nossos pecados. Foi obediente ao Pai, que nos amou e deu o Filho. Disse: filho, vai lá, salva o homem. E ele foi obediente até a morte, e a morte humilhante de cruz, que inclui ultrajes, cusparadas, açoites, desprezo. E ele ali, obediente até a morte. Para quê, irmãos? Para que o que foi perdido no Éden agora esteja de novo na nossa frente. Gênesis capítulo 3 fala ainda que o Senhor fechou as portas do Éden para impedir o caminho à árvore da vida, para que o homem não tivesse vida eterna, não naquele momento. E colocou uma espada, querubins, para guardarem o jardim, e ainda colocou uma espada misteriosa. Ela refugia, ela tinha um brilho, e ela se revolvia como um guarda fazendo uma sentinela. Daqui ninguém passa, daqui ninguém passa. E o objetivo dele era impedir o caminho à árvore da vida. Essa espada fala da justiça de Deus, mas Deus de maneira alguma estava satisfeito com isso, e o Senhor precisava remover aquela espada de uma maneira justa. E a maneira justa de remover aquela espada e retirar dali aqueles querubins, para que o caminho à árvore da vida fosse de novo restaurado ao homem, era cumprir a própria lei. Irmãos, a lei por um lado condena, e nós estávamos condenados, mas a própria lei nos dá um escape, porque a lei do Senhor, ela é misericordiosa, e a lei nos diz que se for feita uma oferta de um animal nas condições que a própria lei diz que ele devia ter de perfeição, e eu oferecer aquele animal confessando meus pecados, então o meu pecado é removido. Havia o rito de colocar a mão sobre a cabeça do animal e depois imolá-lo. Irmãos, tudo aquilo era o que? Eu comentei isso pela manhã. Tudo isso era uma referência
a Cristo, ao sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Agora eu vou perguntar aos irmãos: o sacrifício de um animal é porque Cristo viria? Por que fazia sentido sacrificar um animal, irmãos? O sangue de bodes, touros, novilhos, cordeiros, pode remover pecado? Não pode. Então por que fazia sentido? É um tipo de Cristo, certo? Mas quando a lei foi dada, isso foi 1500 anos antes de Cristo. Por que o sacrifício do cordeiro fazia sentido? Porque o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo, irmãos. Nunca esqueçam isso. No tempo ele se manifestou há 2000 anos atrás e 1500 anos depois da lei. E por 1500 anos se sacrificou muitos animais. O rei, quando ficava entusiasmado e queria ser fiel a Deus, já sacrificava aos milhares. Teve um rei lá que, não vou dizer que foi exagerado, né? Não há exagero nenhum, mas ele sacrificou alguma coisa perto de 20 mil no total, que foi um pânico no meio da bicharada. O rei está animado, o rei está arrependido. Os bichos gritavam lá no pasto: vai ter sangue. Mas por que fazia sentido, irmãos? Não era só porque Cristo viria, é porque ele já tinha se oferecido ao Pai antes da fundação do mundo. É maravilhoso, não é, irmãos? Isso é maravilhoso. Deus já contava com o nosso pecado e Cristo já se preparou para a cruz, irmãos. Por isso nós temos que andar de modo digno do chamamento a que fomos chamados. Então nós temos o sacrifício de Cristo, mas não temos só o sacrifício de Cristo. A Trindade está dinâmica, está ativa. O Pai nos ama e o seu amor nos reflete em nos dar o Filho, para que não estivéssemos mortos, para que não perecêssemos, mas tivéssemos vida. Irmão, sempre que falar em vida, tenha em mente o Espírito. Então nesse João 3,16 nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito. O Pai ama, o Filho morre e o Espírito dá vida, para que não perecêssemos, não ficássemos na morte, mas tivéssemos vida. Vida é uma questão do Espírito entrar na nossa vida. E o Espírito, irmãos, ao lado do sangue redentor de Cristo, é o nosso poder para que andemos de modo digno. Nós cometemos pecado, e se alguém disser que não tem pecado, João diz que é mentiroso. Nós precisamos do sangue, precisamos quando fomos salvos, e precisamos muitas vezes durante o dia. Muitas vezes durante o dia. Irmãos, quanto mais velho eu fico, mais vezes eu digo ao Senhor: Pai, me lava com o sangue de Jesus. Hoje você já falou alguma vez isso? Você já percebeu o seu pecado e você disse: Pai, me lava no sangue de Jesus? Quantas vezes por dia você percebe que pecou e diz: Pai, me lava no sangue de Jesus? Então, irmãos, nós continuamos precisando do lavar do sangue de Jesus. Uma vez um cristão ainda jovem perguntou a outro cristão mais experiente por que determinado irmão, mestre, muito consagrado ao Senhor,
sempre que orava, pedia o sangue de Jesus? Ou por que ele falava tanto no sangue de Jesus? Ele não é santo? Ele já não é idoso? Ele já não está com a vida muito transformada? Então ele deve pecar pouco. Mas ele fala tanto no sangue de Jesus, será que o irmão está com a consciência tão pesada assim? O que acontece com o irmão? Aí o irmão mais experiente disse para esse irmão mais jovem: é que quanto mais velho nós ficamos, mais consciência nós temos do nosso pecado. Então quem confessa pouco pecados ainda revela muita imaturidade. Quem confessa muito pecado é porque tem a sua consciência bastante avivada e ele sabe que precisa do sangue do Senhor. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Quanto mais, irmãos, percepção espiritual nós vamos tendo, mais noção da nossa condição caída nós vamos tendo. E nós clamamos: Pai, lava no sangue de Jesus. Amém. Mas dali 10 minutos, um pensamento, um olhar, uma coisa que antes nem era levado em conta, mas agora a minha percepção aumentou. Pai, me lava no sangue de Jesus. Alguém cronometra para mim aí. Eu vou falar: Pai, me lava no sangue de Jesus. Quanto tempo demora? Vai, quem tem um cronômetro aí? Eu vou aqui no meu, vai. Ou alguém tem um aí na mão? Eu quero... Ó. Cronômetro. Iniciar. Pai, me lava no sangue de Jesus. 3 segundos e meio. É rápido assim, irmãos. E quantas vezes eu preciso fazer isso por dia? Tanto quanto a sua consciência, irmãos, estiver despertada. Pai, me lava no sangue de Jesus. E nós precisamos do Espírito Santo. Não há como andar de maneira digna. Não há como atendermos ao chamado do Pai. Não há como andarmos diferente dos gentios ou da nossa velha condição de vida, se não for o poder do Espírito Santo. Nós temos que conhecer melhor o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é tão vivo, tão generoso, tão presente, tão instantâneo, irmãos. Dá desespero quando você quer falar do Espírito Santo para os irmãos. O Espírito Santo é tão bom, irmãos. Mas tão bom, tão manso, tão humilde. Ele não é diferente de Jesus. Ele é igual a Jesus, mas não é Jesus. Mas se você quer conhecer o Espírito Santo, olhe para Jesus. Ele é Deus como Jesus, e Ele faz a obra complementar ao que Jesus começou. Como é que os discípulos se sentiam andando com Jesus? Nem quando Jesus mandava embora eles iam, irmãos. Vai, Pedro, quer ir embora? Vai embora. Tem um monte aí indo embora. Você não quer ir embora também? Ô Senhor, para quem que eu vou? Quero ficar. Tá bom. Então, irmão, se você quer entender de fato como é o Espírito Santo na sua vida, é só ler os evangelhos e ver como era Jesus com os discípulos. E Jesus ainda estava limitado no tempo, no espaço, por causa do seu corpo físico e por causa da sua condição mortal. E o Espírito Santo, irmãos, não há limites. Ele é tão perdoador quanto Jesus. Ele é tão poderoso quanto Jesus. E Ele está na nossa vida como Jesus estava na vida dos apóstolos. Imagina, eu gosto sempre de lembrar os irmãos das situações no barco. 2 situações no barco, no mar da Galileia. Até que Jesus se apresentasse para morrer
Os discípulos não viram situação de perigo, senão nessas duas oportunidades. Eles estavam andando com Jesus para cima e para baixo. Os demônios saíam fora, os enfermos eram curados, e quando alguém queria pôr a mão em Jesus, simplesmente não tocavam. E eu estou lá andando com Jesus, vamos dizer lá que eu sou o Pedro mesmo. Como é que você se sentiria? Eu me sentiria todo poderoso. Essa turma aqui, esse time, Jesus mais 12, ninguém pode conosco. 3 anos e meio, dormindo com o mestre, acordando com o mestre, andando com o mestre, comendo com o mestre, vendo o Senhor curar multidões, expulsar milhares de demônios, e esnobar aquelas autoridades em Jerusalém, deixar aquelas autoridades que se opunham a ele, morrendo de raiva dele. Precisamos matar esse homem, precisamos matar, mas ninguém punha a mão, até que Jesus falou: venham, pode pôr a mão. Mas até que Jesus liberasse, ninguém punha a mão, irmãos. E eu sou ali, andando com Jesus. Yes! Onde é que vai parar isso? Onde é que vai parar? Ninguém para, gente. É que eles não tinham entendido direito. Mas de fato, irmãos, eles saíram pelo mundo e transtornaram o mundo, quando eles compreenderam. Irmãos, o Espírito Santo está na nossa vida, para nós nos sentirmos daquele jeito. É isso, irmãos. O Espírito Santo está na nossa vida, para nos fazer o que Jesus fez nas situações do barco. Na primeira, Jesus estava dormindo, e o mar então se agitou, e eles gritaram: Senhor, não te incomoda, nós vamos morrer. É isso mesmo, Jesus? E Jesus dormia. E por fim ele acorda com o desespero dos discípulos. Ele levanta, acalma o mar, acalma o vento, volta tudo para o lugar. E eles falam: quem é esse? Quem é esse? Que até os ventos obedecem. Eles não sabiam ainda, não sabiam tudo do que Jesus era capaz, irmãos. Mas Jesus ainda falou a eles: por que vocês são assim, tímidos, de pouca fé? De pouca fé. Tem essa palavra no grego, irmãos, não são duas. Em português são duas: pouca fé. Mas no grego tem uma palavrinha que é oligopistes, óligo pequeno, pistos, fé. Por que vocês são assim tão oligopistes, hein? Não tem problema nenhum com o mestre. O problema está na falta de fé. Então, na verdade, irmão, Jesus não estava dormindo, ele só estava descansando. Ele não abriu mão do seu estado de vigilância, e os discípulos estavam absolutamente seguros. Mas o Senhor permitiu que naquele momento eles tivessem medo, para poder dizer: olha, pessoal, vocês vão ter que aprender a ter fé. E hoje nós temos que aprender a ter fé na presença do Espírito Santo. Qual foi a segunda situação do barco, irmãos? Eu sempre gosto de brincar com isso. Quando Jesus convida para passear de barco, aumenta a tua fé. Qual foi a segunda situação do barco, irmãos? Oi? Aí lá Jesus estava dormindo, Jesus estava indiferente. Então vamos ficar desesperados. Na verdade, vamos armar um berreiro histérico aqui, porque o mestre dorme. Vamos morrer, Jesus, é isso? Irmãos, o Espírito Santo é o nosso vigilante, como Jesus era o vigilante deles. Isso é tão bom. Na segunda vez, o mar fica do mesmo jeito, e para piorar a situação, era alta madrugada. Aquilo era qualquer coisa entre 3, 4 horas da manhã.
E o mar fica tumultuado de novo, e o vento sopra, e Pedro, João, Tiago, André, eles eram pescadores, eles falaram: gente, se prepara para morrer. E Jesus não está aqui, ele está ausente. Estava ausente? Jesus vinha como, irmãos? Ele vinha caminhando sobre o mar. Irmãos, o Espírito Santo nunca está ausente. Ele está na nossa vida como Jesus estava na vida dos discípulos. O Espírito Santo eu não vejo, Jesus eu via. E temos os 4 evangelhos. Leia sempre o evangelho, veja sempre Jesus ali, e dê glórias a Deus, porque você tem o Espírito Santo. E o que você vê Jesus fazendo, o Espírito Santo está pronto a fazer, irmãos. Está pronto a nos usar, está pronto a nos salvar. Aí dali a pouco eles veem algo vindo na direção do barco, e ali a situação é novamente de histeria, de desespero. Eu estou exagerando, irmãos? É mais ou menos isso que está escrito ali? E quando eles veem Jesus vindo, como é que eles viram Jesus, irmãos? Viram no breu da madrugada, no meio daquele mar, daquela tempestade. Como é que eles viram? Devia ser uma coisa meio iluminada, meio luminosa. Devia ter produzir algum tipo de claridade. E o que eles disseram? É Jesus! Foi isso? Vamos falar alto. O que eles disseram? Aí vem o caboclo e diz: quanto mais reza, mais assombração aparece. Já viram esse ditado? E os discípulos estavam assim, irmãos. Eles viram uma coisa estranha, vindo no breu da noite, no tumulto da situação, e não podia ser coisa boa. Para quem não tem fé, eles vão tomar a mesma repreensão de novo. Por que vocês são assim, poligopistas? Aí o Senhor diz: não temos, não é fantasma nenhum, sou eu. Aí Pedro fala: se é tu, manda que eu vá na tua direção. Então vem, Pedro, eu gosto de fé. Você quer ter fé, Pedro? Gostei, fé. Pedro, gostei, vem na fé. E o Pedro vai na fé. E ele teve fé por alguns passos. Daqui a pouco ele olha de novo para a situação e começa a afundar. Irmãos, isso para mim é a coisa mais linda, porque eu já me senti assim tantas vezes. E Jesus segura. Puxa vida. Vocês já se sentiram assim, irmãos? Fala: fui. Não foi. Jesus estava ali. Irmãos, o Espírito Santo está na nossa vida. Amém. Se nós não crermos nisso, nossa vida cristã vai ser muito triste. Mas Ele está ali, cheio de bondade, perdoador, ensinador. Ensinador. Existe ensinador? Não existe, né? Está ali, mestre. Em tudo Ele quer nos disciplinar, quer nos ensinar, quer nos aperfeiçoar. E quando fracassa, Ele vem para cima dele. Entra no barco. Entra no barco. Por que vocês são assim, de pouca fé? Irmãos, nós temos que crer no Espírito Santo. Senão não há andar digno, irmãos, do chamamento. Quem o chamou é o Senhor dos céus, é o Todo-Poderoso, e é o poder dele mesmo que vai nos fazer andar nele. É o poder dele mesmo que vai nos fazer andar na dignidade dele. Como é que eu posso deixar de andar como os gentios? Como é que eu posso abandonar a minha velha maneira de vida, minhas fraquezas, senão no poder do Espírito Santo? Senão no poder perdoador do sangue de Jesus? Então, irmãos,
a nossa fé não pode ter só um conteúdo moral. A nossa fé tem que ter um conteúdo, acima de tudo, sobrenatural. O Senhor não nos está chamando apenas para fazer coisas que a Bíblia diz ser a coisa certa. Não é só isso. O Senhor nos deu o Filho, Deus o Pai nos deu o Filho, e o Filho abriu o caminho para o Espírito Santo vir habitar em nossa vida. Nós temos que ir para o que é sobrenatural. O Evangelho não é só uma questão, as Escrituras, o chamamento, não é apenas para eu ser uma boa pessoa, como se a minha própria força resolvesse os meus problemas. Não, irmãos, é para nos restaurar a tudo que Adão perdeu. Nós temos o Filho, nós temos o Espírito. Bom, no tempo que me resta aqui, eu quero falar agora sobre o texto, do 22 ao 33. Vamos falar de vida familiar agora. Irmãos, se nós não entendermos o mistério de Cristo, se nós não conhecermos o poder do Espírito Santo, nós não vamos entender o que Paulo está falando aqui. Paulo diz para as esposas: sede submissos a vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo, ou como a igreja deve ser submissa a Cristo. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Irmãos, isso não pode ser só um apelo de caráter moral. O que eu chamo de caráter moral? É aquilo que é certo, e agora faz o que você pode fazer para viver isso. Maridos, prestem atenção. Amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Você está dando a vida pela esposa, ou você só está sugando a esposa, tirando a vida dela? Irmãs, vocês, mulheres modernas, são contra o machismo, contra a autonomia feminina, totalmente contaminadas com o discurso de esquerda. Dá para ser submissa ao seu marido? Vacilão, o cara vacila o tempo todo. Como é que você vai obedecer teu marido? Se você não põe freio no teu marido, a vida cai, a casa cai. Vamos ser sinceros, vamos falar aqui. Irmãs, é seguro confiar no teu marido e ficar obedecendo a ele? Irmãos, eu me incluo. Teu marido é confiável? Querido, o que você faz? Diz o que eu devo fazer. Teu marido é confiável? Ele é caminho seguro para você? Ele é protetor? Ele te ampara? Você se sente segura com ele? Dá para ser submissa? Então, do que Paulo está falando aqui? Ele está dando um padrão, irmãos, espiritual. É algo para ser trabalhado em nós. É algo que quando eu bato o olho e vejo, eu acho lindo. Que a igreja, vamos ler aqui, vamos falar então das mulheres, versículos de 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Que o marido, ao cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Irmãos, nós não temos direito de exigir submissão das nossas mulheres. Por quê? Porque Cristo é o cabeça, e o cabeça tem que ser o quê? Salvador do corpo. Nós temos salvo nossas esposas ou temos causado aflição às nossas esposas? Olha o padrão que Paulo está colocando. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Em tudo. O que Paulo está falando aqui, irmãos? É difícil eu falar nisso, porque os irmãos procuram a gente para aconselhamento, e qualquer exemplo que eu dei, que eu possa dar, eu vou estar de certa maneira revelando o que eu ouço. Então eu não posso ficar falando muito o que eu sei, mas o que eu sei de uma forma geral, amados maridos, é que as mulheres estão desesperadas, porque vocês não salvam coisa nenhuma. E eu também. Então, vamos falar um pouco de salvar a esposa. Eu tenho ouvido recentemente, de uns tempos para cá, quando essa controvérsia de machismo, coisas que são muito claras, né, da pregação marxista, da ideologia política de esquerda, coisa que nessas últimas eleições ficou tão em voga, e eu falei algo para os irmãos lá. E um dos planos malignos, irmãos, é quebrar toda a estrutura hierárquica e colocar na relação familiar a mulher em condições de igualdade ao homem. Na verdade, não é nem em condições de igualdade, em condições de superioridade. Mas isso é a mentira de Satanás. Então, eu tenho ouvido alguns pregadores, eu ouvi uma mensagem de um irmão, um pernambucano, um pastor presbiteriano, cabramacho, pregando assim, e ele estava atacando esse tipo de contaminação que tem entrado na cabeça das pessoas, das mulheres e das mulheres cristãs. Então ele criava ali um dicionário para nós, usando os termos machismo e macheza. Não é assim que o mundo define. Eu fui procurar no dicionário, não é desse jeito. Esse aqui é um dicionário nosso. Então o que é machismo? É essa coisa do homem se impor à mulher e ignorar a inteligência da mulher, e ignorar o papel dela, e querer se impor sobre a mulher, fazendo um pouco caso da capacidade e da inteligência dela. Isso é machismo, e não é nem um pouco cristão. E uma outra coisa no dicionário desse pastor é macheza. O que é macheza? É a condição de macho. Então o macho, na sua macheza, ele protege a esposa. Então, por exemplo, houve um barulho lá fora, 3 horas da manhã, houve um barulho, umas coisas batendo lá fora. Quem que vai atrás de atender essa situação, irmãos? Quem é que vai levantar? Quem que é o macho que vai levantar? Bem, seu celular está aí do teu lado? Não, bem, está carregando lá na cozinha. Quem é que vai levantar para ver o que é o barulho lá fora? Pode ser só um gato mexendo em umas coisas, caiu. Mas pode ser um ladrão. Quem vai tomar providência? Precisa de macheza. Ah, se a mulher levantar, irmãos.
É que os casos que eu sei eu não posso contar aqui, porque foi no confessionário, o senhor entende, irmão? Mas vocês entenderam o que é machismo? Entenderam o que é machismo? Se a mulher está com medo ou está confiante? Não, pode vir ladrão, meu marido sai lá, ó. Se precisar ele morre. Então beleza. Então você é macho, meu irmão. Agora, se você põe a mulher para ir ligar para a polícia, está faltando macheza. Não estou falando que você não é homem não, hein, por favor. Estou falando que está faltando macheza. De proteger a prole, o território dele. Você tem que ser um pitbull ali, meu irmão. Eu tive 2 cadelas Rottweiler. O Rottweiler ele tem esse instinto protetor do ambiente, né? Cão de guarda. E é impressionante. Houve barulho assim na vizinhança. E aquilo dá ego. O macho faz isso, irmãos. O macho rosna. Mas há uma situação atual. Está contaminando os homens do mundo inteiro. A macheza foi embora. Mas agora vamos passar para o... Então, irmãos, o problema não está com a esposa. Certamente a maior parte do problema está com o marido. Vamos nos 10 minutos que restam, vamos ler a condição do marido. Mas entenda, irmão, só o Espírito Santo vai te fazer essa pessoa. E nós temos que admitir nossas limitações, admitir nossas fraquezas e não querer que elas prevaleçam sobre nós. Aí você vai ver o Espírito Santo transformando a sua vida. Vamos lá, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher. Ah, como as irmãs querem ser amadas, irmãos. Frieza, insensibilidade. Jesus é tão amoroso. E o marido tem que ser amoroso. Macho amoroso. Os brutos também amam. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem o revólver dispara. Pula na frente da bala, irmão, para não atingir a mulher. A macheza foi embora, não tem mais herói, ninguém quer se arriscar. Você que se lasca aí, irmão. Ainda diz, corre, né? Corre pra lá que eu vou pra cá. Irmãos, uma vez eu soube de um caso, o casal acordou pela manhã, quando saíram para casa, os bandidos tinham pulado na casa e estavam esperando. Aí eles deram a voz de assalto. Irmãos, o marido correu para um lado e deixou a mulher para lá. Ele não teve nenhum instinto de correr e se colocar ali na frente da mulher. Não, de proteger a mulher. Não, ele correu, irmãos, e deixou a mulher na mira do bandido. O Senhor interviu ali, mas saiu tiro e deu polícia, e um foi ferido, acho que um foi até morto dos bandidos. Foi uma coisa grave, mas o fato ficou registrado. O marido correu. E na hora que ele começou a me contar o caso, eu nem quis mais ouvir, porque ele estava muito envergonhado, porque o marido correu. Não adianta, foi uma situação de extremo perigo, e o instinto que estava nele não foi de proteger, irmãos, foi de correr. Eu não culpo ele não, talvez eu teria feito a mesma coisa. Aí ela já me matava. Se eu sobrevivesse a vida. Correu, né, cabra da peste? Em casa a gente conversa, isso lá na delegacia.
Irmãos, eu não quero constranger, não quero ser apelativo, muito menos eu quero humilhar os irmãos, mas eu tenho que falar de maneira clara. Há um fenômeno que está sendo denunciado claramente lá na Europa, que é, essa palavra é nova, eu não ouvia, nunca ouvi, que é a efeminização dos homens. Não está falando de homossexualidade, não. Está falando dos homens não fazerem o papel de macho. O papel que é próprio do homem. Os governantes, e na análise que eu vi, e eu vi mais de um vídeo sobre isso, os governantes na Europa são frouxos, os muçulmanos tomaram conta da Europa. Na Suécia, vamos acolher, vamos ser solidários, vamos acolher os imigrantes não, os refugiados. E esses refugiados muçulmanos, irmãos, eles vêm com a cultura deles e eles são dominadores, mas agora estão numa situação de aflição, então vamos acolher. E na periferia de Estocolmo, a capital lá da Suécia, tem redutos de muçulmanos e a polícia não entra lá, está com medo, e as mulheres são estupradas, porque o muçulmano tem esse negócio de estuprar a mulher. Eu não estou dizendo todo muçulmano, mas esses muçulmanos mais violentos, eles têm isso. Aí a mulher vai na delegacia, e você pensa que a polícia vai lá entrar lá no gueto muçulmano de Estocolmo? Lá não vai, irmãos. E as mulheres apavoradas. E alguém dizia, e os nossos governantes estão assim, falta firmeza para fazer o que o Trump vai fazer, botar uns caras lá, se subir no muro eu mando bala, pula para cá para você ver. Não, o Trump é bruto, e todo mundo está achando que ele é bruto, que ele não quer acolher. Irmão, está faltando atitude de homem no universo. O diabo está efeminizando os homens. De vez de ser pai, de ser macho, de ser protetor, virou mãe, vem cá, filhinho, vem cá. Você quer entrar na minha casa, Bin Laden? Está passando fome, Bin Laden? Vem para a minha casa. Irmãos, isso contaminou, isso tem que sair da nossa cabeça. Marido que é marido ama a mulher como Cristo amou a igreja e morre por ela. O Senhor tem misericórdia de mim e de todos, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele não espera que a mulher mude, ele santifica a mulher. O marido piedoso ora com a mulher. O marido piedoso ensina a palavra para a mulher. Para começar, ele conversa com a mulher. Tem esse problema também de diálogo, né? Só conversa problema, não conversa coisas que edificam, coisas afetuosas, ou as coisas da verdade. Então não dá para pedir nada para as mulheres. A responsabilidade é toda do marido. Talvez alguma irmã está pensando, ô irmão, que beleza, estou adorando o que você está falando aí. Vou chegar em casa. Fala Deus. Fala Deus. Mas irmã, você vai ter que orar, não joga na cara não, vai ficar chato demais. Eu estou jogando na cara aqui, mas não joga você na cara lá não, não faça isso. Vai orar, entra no teu quarto e roga pelo teu marido nas coisas em que ele te decepciona. Não vai provocar, irmãos, ou melhor, irmãs, tá? Sabe o que foi compartilhado lá em Rio Claro? Vamos, vai ficar mal para mim. Não, nós temos que aprender a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Irmã, se queixa do seu marido para Deus. Entra no teu quarto, tranca a porta, ora. Se precisar jejua. O Espírito Santo vai fazer a obra. Ele vai, irmãos, irmãs, ele vai. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para apresentar a si mesmo, Ele não exigiu nada de nós, irmãos. E Ele não exige nada de nós para nos dar o seu perdão. E é assim que Ele trabalha, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Sabe como que a tua esposa vai ficar linda, 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 linda assim? Linda. Vai mudar a expressão do rosto quando ela sentir que você é esse tipo de homem. Ela vai mudar. Vai mudar na alma, vai mudar até na expressão. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Mácula fala de manchas, né? Ruga fala de velhice. Ela vai ficar pura, com a pele boa, sorridente, radiante, orgulhosa de você, irmão, marido. Confiante, tranquilo, eu tenho quem me protege, eu tenho quem me guarda, eu tenho quem cuida de mim, eu tenho quem se preocupa comigo, eu tenho quem vem e me pergunta: você está triste? Você está bem? Você dormiu bem? Você acordou bem? À noite, na hora de dormir, você vai e ora, pede para Deus não deixar o ladrão entrar na tua casa, pede para o Senhor afastar os demônios, pede um sono bom, tranquilo, e ela fica ali ouvindo a tua oração. Isso é machismo espiritual, irmãos. Vai, abraça e ora, e a tua mulher vai ficar tão confiante em você. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Por que amar a mulher como seu próprio corpo? Porque ele é o cabeça. Como também Cristo faz com a igreja. Por que Cristo cuida bem da igreja? Porque nós somos extensão dele. E o marido tem que ver na mulher uma extensão de si mesmo, onde ele é o cabeça e a mulher é o corpo. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Olha, irmãos, para falar para as mulheres, Paulo falou 3 versículos. Para os homens, não parou de falar ainda. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Oh, desculpa, eu pulei o 29, né? Pulei o 29, desculpa. Estava procurando ele, tinha pulado. Vou ler o 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. A esposa não é diferente de você mesmo. 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Aqui a palavra cuida é um termo tão bonito, irmãos. Não é só cuida. Fala de aquecer, manter quente, cuidar com amor terno, cuidar com carinho. Então não é um cuidado bruto, irmãos. É um cuidado delicado, refinado, afetuoso. Então tem que ser herói, irmãos. Como Jesus é o herói da igreja.
Paulo está dizendo para os irmãos maridos: você tem que ser o herói da sua esposa. Uma vez eu ouvi uma conversa, quando eu trabalhava como representante, a gente ficava no cliente esperando para ser atendido e ficava aquela conversa de homem representante, né? Dura aquelas conversas, mas uma vez eles estavam conversando sobre conversa de mulher. Eu estava fora da conversa, ouvindo de longe. Conversa de mulher. Então chegam no encontro, chegam os caras, os casais, as mulheres vão para a cozinha e ficam conversando, conversa de mulher. E os caras vão para outro canto, à beira da churrasqueira, sei lá, conversar de homem. Eu não sei se ainda é assim, né? E eles morriam de rir da conversa das mulheres. De alguma forma chegou para eles o que as mulheres falam, né? Porque quando chega algum homem faz silêncio, né? Aí o homem vai embora, volta a conversa das mulheres, né? E no que eles me falavam ali, eles diziam assim, que uma dizia assim: o meu não bate tão forte não. Quando ele dá um tapa, até que nem dói muito. E elas estavam falando essas coisas, irmãos, se queixando do marido, falando algumas até de violência do marido, mas contente porque nem apanhavam tanto. E estavam ali penduradas no marido por causa do sustento, porque senão já tinham ido embora, né? A mulher não teve vida profissional porque ficou em casa cuidando dos filhos, o que de fato é a função da mulher. Agora tem que engolir o cara, porque o cara é que ganha dinheiro. Por isso que aumentou tanto os divórcios quando as mulheres se tornam financeiramente independentes. Então não quer mais ficar aguentando maus tratos, né? Mas a conversa das mulheres ali era essa. Irmãos, não basta ser cuidador, não basta ser provedor, ainda tem que ser afetuoso. Tem que ser, como diria em espanhol, tem que ser caliente, aquecer, fazer a mulher sentir segurança, confiança, como Cristo faz com a igreja. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Irmãos, aqui nós temos um problema sério, que tem que ser resolvido. Você tem que resolver isso diante de Deus. Casou? Deixa pai e mãe, é para deixar, não é para ficar pendurado lá. Se for uma regra estabelecida antes da queda do homem, qualquer coisa corre para a casa da mamãe, corre para a casa do papai. Apertou financeiramente, vai atrás de ajuda. Vai para a casa da mamãe como vivia na casa da mamãe. Irmãos, isso é rejeitar a bênção do Senhor. Quem é que cuida de você? É a mamãe? É o papai? Deixa pai e mãe, senão não tem bênção de Deus. Não, é que eu ainda não tenho aquele costume, sabe? Aquele costume, eu gosto da comida da mãe e... Irmão, vai comer num restaurante, vai comer uma quentinha, compra quentinha com ele carioca, né? Vai comer um marmitex. Mas não vai para a casa da mãe, para com isso é pecado, irmãos. Acordem, isso é pecado. Saiam da casa dos pais, que isso é pecado. O pai não sabe por que não tem bênção, não sabe por que a coisa não prospera, não sabe por que as coisas estão sem Deus, porque não obedece regras básicas. Eis porque deixará o homem pai e mãe. O homem não tinha nem caído, e depois da queda então, irmãos, regra de Deus é regra de Deus. E se você não obedece, você vai ficar sem Deus. A bênção do Senhor é para os obedientes. Essa chamada de Paulo aqui nos remete à ordem de Deus lá do Éden.
Deixará o homem a seu pai e sua mãe. Você agora é uma nova família. Não fica pendurado no pai. Você não tem mais que obedecer a teu pai quando você estava na casa dele. Você não deve mais satisfação ao seu pai, senão respeito e honra. Agora você deve obediência, na verdade, à sua mulher e a seus filhos. Mas isso é tão difícil de entrar na cabeça dos irmãos. Mas entenda, eu falei nesse tom com os irmãos, que é para que os irmãos saibam que tem uma porta aberta por onde a bênção escapa, irmãos, para quem não anda nessa regra. Parece tão natural, né? Eu entro na minha casa e entro na casa do meu pai como se fosse a mesma casa. Pecado. Isso é pecado. Você tem a sua casa? Então deixa a casa do teu pai e da tua mãe. Vai lá de vez em quando para visitar e saber se está tudo bem. E por fim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, contudo, entretanto, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Mas, irmãos, essas coisas não vão ser praticadas se nós não nos enchermos do Espírito Santo. Se nós não nos dispusermos a sermos humildes na presença do Senhor e dizer: Senhor, até hoje eu tenho feito errado, até hoje eu tenho sido um marido covarde, um marido que não tem se importado com os sentimentos da esposa, minha esposa está triste e eu não quero saber porque ela está triste, ela está sobrecarregada, eu não oro com ela, e ainda corro para a casa do papai. Me perdoa, Senhor. Reconhece aí, meu irmão, reconhece. Não dá nem para pedir nada para as irmãs. Irmãs, vocês têm que ser submissas. É duro pedir para as irmãs ser submissas para um marido que não é macho. É duro, irmãos. O que eu vejo são irmãs desesperadas, porque os maridos não. Vocês estão me entendendo? Não estou falando que vocês não são homem, não. Estou falando que vocês não são macho. Ou talvez não seja. Então é tudo isso, é protetor, é se atirar na frente da bala, não é correr na hora do perigo. E ainda tem que ser sensível, irmãos. Sensível. Cuidar, acariciar, perguntar. Tem mulher que não gosta muito de marido que fica perguntando se está tudo bem, está falando, oi, tá. Então precisa ter paciência para lidar também com isso. Então, irmão, nós temos que ser corajosos, firmes, provedores, protetores, extremamente afetuosos. Mas tipo assim o que, irmão? Tipo Cristo. Como Cristo é com a igreja. O que você espera de Jesus, irmãos? Quando você não está bem, o que você espera de Jesus? Não é que Ele resolva os seus problemas, que Ele te console, que Ele te abençoe, que Ele tire o medo, que Ele tire a ansiedade, que Ele seja soberano e resolva a solução, né, dê a solução para tudo. É isso que você espera de Jesus? É isso que a tua esposa espera de você. Como o que você espera de Cristo, a sua esposa espera de você. Eu, irmão, eu não sou Cristo, mas tem que se tornar. É para isso que o Espírito Santo está em nós. O que os irmãos acham desse padrão de Paulo? Temos que rever nossos conceitos? Irmãos, e é essa dinâmica do Espírito Santo, dispor as minhas fraquezas, dispor os meus erros, eu me arrependo, Ele me enche dele mesmo, irmãos. E para encerrar, eu quero ler o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos. Se sujeita, irmãos, a sua esposa no que Deus pede para você ser para ela. Não é propriamente se sujeitar a ela, mas é o que Deus pede para você ser para ela. E que recompensa você recebe por isso? Dá uma olhada no texto.
O que você vai ganhar se sujeitar à sua esposa para fazer para ela o que Deus pede para você fazer? Qual vai ser a tua recompensa? Olha no texto, irmãos. Eu falei de manhã, mas eu sei que não é fácil nós entendermos isso. Eu vou falar isso e encerro. Versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, fala aí alto, enchei-vos do Espírito como? Falando, tudo bem. No 20. E no 21. O Adriano, 3 gerúndios, não é isso? Enchei-vos do Espírito, falando. Isso. Aí como é que ele diz para fazer isso? Aula de português, nos ajuda aí. 3 gerúndios, falando, dando graças e sujeitando-vos. Ação contínua. Como que eu me encho no Espírito? Falando as coisas da fé. Como? Dando graças a Deus por tudo. Como? Me sujeitando. Parece tão humilhante me sujeitar, né, irmãos? Mas a ordem de Deus é se sujeita e faz o que eu estou mandando. E a recompensa vai ser o quê? Eu vou o quê? Me ajuda aí, Adriano. Enchei-vos do Espírito. Quais são as atitudes para encher o Espírito? São 3 gerúndios, certo? Quando você fala e proclama hinos e verdades, você se enche do Espírito Santo. Quando você não murmura, mas dá graças a Deus: Pai, obrigado pela minha cirurgia. Obrigado, Pai, por causa dessa bolsinha aqui que virei parça do Bolsonaro. Irmãos, isso tem um poder contra a depressão, isso tem um poder contra a tristeza. Quando você fala: Pai, obrigado, obrigado, porque o Senhor evita tanta coisa na minha vida, mas o Senhor não quis evitar. Obrigado, Pai. E eu vou embora feliz com a minha Brasília e com a minha bolsinha. A história da Brasília eu já contei. E estou tão contente com a minha... Esses dias, irmãos, eu fui num encontro de estomizados. Então quem tem problemas de intestino, de bexiga, de urina, e não pode usar as vias naturais para excreção, então tem o processo de estomia. Coloca a bolsinha ali. A minha parece que é temporária, se Deus quiser daqui uns meses eu tiro. Mas tem gente que é para a vida toda. Aí chegamos lá, tem catalogado lá na prefeitura, porque eles fornecem materiais e tal. 142, e tinha lá mais ou menos entre 30 e 40. Foi aí que eu me dei conta, irmãos, 3 meses depois, do que tinha acontecido comigo. Eu estou tão feliz. E por um momento aquilo me deixou meio deprimido, aquele ambiente, as pessoas ali. Aí rápido o Senhor me lembrou: dá graças, filho. Falei: obrigado, Pai, passou tudo, irmãos. Estou feliz da vida com a minha bolsinha. E se for para sempre? Glória a Deus, aleluia, está bem também. E se morrer? Aleluia também, está tudo bem, nós não cantamos. E quando enfim chegar a morte, como que é mesmo? E quando enfim chegar a morte, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Está tudo bem, irmãos. Dar graças e não murmurar nos enche do Espírito Santo, irmãos. E outra coisa que nos enche do Espírito Santo, de paz, alegria, exultação, é sujeitarmos uns aos outros. Amém? Às vezes, enquanto eu não me sujeito, eu estou cheio de tormentos, cheio de angústia, irado, magoado, ressentido, pensando em separação. Eu não aguento mais, eu ainda enfio a mão nessa mulher. Porque não aprendeu os caminhos de Deus, não sabe nada sobre os afetos de Cristo.
Não fala assim para mim de novo, hein? Eu não sou besta, eu não falo isso para dizer que a mulher é paraibana, meu, isso é um perigo. Mas a gente era recém-casado, tinha poucos meses de casado. Ela falou um atrevimento, coisa de casalzinho novo, eu tinha 23 anos, ela tinha 24, e nós estamos ali, eu levantei a mão, eu invoquei. Acho que você nem lembra disso, né? Leio, ô Senhor Jesus! Eu nem tinha clareza sobre o Espírito Santo, mas sabia invocar Jesus. Isso nós aprendemos, graças a Deus. Eu abaixei a mão e fui embora. Graças a Deus. Por quê? Porque não conhece o caminho de Jesus, não viu a beleza de Jesus, não tocou na beleza da santidade de Jesus. Jesus não faz assim. Jesus se humilha, Jesus se sujeita. E por fim ele está cheio de alegria, ele é ungido com alegria. E assim é a nossa vida, irmãos. Quer ser cheio do Espírito Santo? Não adianta ir para o alto do monte, não adianta fazer vigília, não adianta fazer jejum. Se você não estiver disposto a falar a palavra, dar graças em tudo e se sujeitar aos outros. Tem um momento da morte, sim, tem um momento da morte. Você tem que aprender a morrer. O momento da morte é um momento decisivo. Eu vou à frente ou não vou. Mas aí se você decide morrer para o seu eu, renunciar à tua vontade, não, eu vou fazer o que Paulo está falando. Eu nem sei o que é amar minha mulher como é amar, como Cristo ama a igreja. Mas eu quero, Senhor. Pai, me ajuda. Agora você já brigou, já gritou, já desentendeu, disse que ia embora de casa e tal. Quem sabe já deu até uns tapas. Ou tomou, né? Porque tem mulher que bate bem também. Você fala, não, Senhor, eu errei, vou lá, vou fazer o que o Senhor mandou fazer. Chega e fala assim, querida, perdão. Eu não sou Cristo, mas eu prometo, eu vou querer ser como Cristo. Ela fala, estou vendo. Você, agora você vê que essa conversinha, não, pode procurar um advogado. Não, bem, me perdoa. Eu tenho o Espírito Santo. Espírito Santo, vai falar para os irmãos lá na igreja isso. Eles que vêm te conhecer aqui em casa. Você vai ter que aguentar essa humilhação. Mas eu vou aguentar, porque Jesus aguentou por mim. Eu vou me sujeitar. O Espírito fala, legal, então eu estou contigo, meu irmão, vamos junto. Meu irmão não, minha criatura, né? Vamos, é um vaso, está vazio, está humilde, então eu vou encher. Irmão, a gente não se enche do Espírito subindo no monte. Lembro do irmão contar, o irmão subiu no monte, ficou uma semana lá. Quando ele voltou tão cheio do Espírito Santo que colocou uma confusão na igreja, que a igreja se dividiu. Não é subir no monte, não estou desfazendo dessas coisas não, mas isso não adianta nada se eu não estiver disposto a tomar a palavra, a tomar ações de graças e tomar a sujeição. Aí o Espírito Santo vai entrar para mudar a coisa, irmãos. E o bonito é ver o Espírito Santo mudando as coisas, nos enchendo com Ele mesmo e formando Cristo em nós, que é o objetivo final do propósito de Deus em nós. Amém? Aleluia. Então, vamos orar. Querido Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, ainda estamos longe de sermos o que Cristo é. Mas esse é o propósito que o Senhor colocou para nós, de nos conformarmos à imagem de Cristo. Senhor querido, clamamos ao poder do Espírito Santo. Querido Espírito Santo, Espírito de liberdade, Senhor, tira os véus dos nossos rostos, Senhor. Remove o véu, Senhor. Ajuda-nos a ver a verdade. Nós queremos Te contemplar, Senhor. E nessa contemplação sermos transformados à Sua imagem pelo Espírito.
Oh Deus, de glória em glória, de experiência em experiência, de estágio em estágio, de maneira progressiva, vamos subindo aquela escada que nos leva na direção do céu, como Jacó viu. Senhor, muda as coisas na nossa vida, nos faça como Cristo. Não nos deixe, Senhor, estarmos satisfeitos com a nossa imperfeição, que já temos recebido o sangue de Cristo, já temos recebido o poder do Espírito Santo, que quer habitar a nossa vida, que quer nos dar a sua comunhão, o seu companheirismo, para nos ajudar a nos firmarmos nos propósitos de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nos fazemos humildes, reconhecemos as nossas deficiências e clamamos: ajuda-nos, Senhor. Produza transformação na nossa vida. Produza, Senhor. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.